E eu quero ler um texto conhecido de todos nós, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Eu quero ler o versículo 32. João 8, 32. Está escrito assim: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Numa outra tradução diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ore comigo. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nesse lugar. Obrigado pelo tempo maravilhoso que tivemos de louvor, de adoração. O tempo que também tivemos o privilégio de adorar o Senhor com os nossos bens. Continua a falar conosco, usa a minha vida como instrumento nessa noite para abençoar o teu povo. Não deixe eu tropeçar nas minhas palavras, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode sentar. Queridos, eu quero trazer como tema dessa palavra as 3 verdades que transformam. As 3 verdades que transformam. É interessante porque o texto em estudo é um texto bem conhecido de todos nós. E essa passagem é a parte do ensino de Jesus aos judeus que haviam crido nele. No contexto, ele explica a verdadeira liberdade ou a verdadeira transformação que vem através do conhecimento da verdade. É interessante porque eu creio, na minha interpretação, que a chamada ao cristianismo é uma chamada para uma transformação de vida, é uma chamada para uma mudança de vida. Agora, é interessante que a transformação acontece na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, quando desejamos de fato e de verdade sermos transformados. Agora, olha só, Deus, Ele não força ninguém, mas quando alguém se rende a Ele, essas 3 verdades que eu quero compartilhar nessa noite pode operar uma mudança radical na sua vida. Deus é todo-poderoso, Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus pode fazer todas as coisas. E Deus, pelo seu poder, Ele não precisa da permissão do ser humano para mudar ele, para transformar ele. Mas é interessante que o que eu tenho aprendido é que uma das coisas que Deus mais respeita a respeito do ser humano é o seu poder de escolha, é o seu poder de decisão. Quantas vezes eu e você já falamos: poxa, por que Deus não transforma o fulano? Por que Deus não muda a vida do ciclano? E a gente olha para dentro da nossa família, a gente olha para dentro da nossa parentela e a gente fica: poxa, Deus, eu tenho orado tanto, por que o Senhor não transforma? Muitas vezes as pessoas chegam conosco e elas começam a conhecer a nossa família, a nossa parentela, e elas ficam assim: meu Deus, como pode 2 pessoas serem tão diferentes, nascido do mesmo pai, da mesma mãe? Como é que pode? Eu vivo isso na minha família. Eu tenho um irmão que as pessoas ficam: ele é seu irmão mesmo? É meu irmão. É meu irmão. Tem certeza? Tenho. É meu irmão. E às vezes a gente fica: por que Deus não transforma? Por que Deus não muda? Por que Deus não dá uma nova direção na vida dele, na vida dela? Porque Deus respeita o poder de escolha de cada um. É interessante porque se nós formos lá para o princípio, quando Deus ele direciona o Adão, ele diz assim: Adão, do fruto das árvores você pode comer livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer. Adão transmite isso para Eva, mas a gente às vezes questiona: pai, por que o Senhor permitiu isso? O Senhor sabia que Adão, ele poderia comer um risco muito grande, mas ali eu entendo que Deus estava ensinando ao Adão e a nós hoje o poder de escolha, o poder de decisão, aquilo que nós conhecemos como o livre-arbítrio.
E uma coisa que Deus respeita é a nossa decisão. Queridos, deixa eu te fazer uma pergunta: quantos além de mim querem ter suas vidas transformadas dia após dia? Tem alguém aqui nessa noite? Se tem, levanta a mão aí, te manifesta para ele, faz alguma coisa. Amém? Eu quero a cada dia. Então deixa eu entrar nessas 3 verdades que transformam a vida do ser humano, que transforma a vida de um homem, que transforma a vida de uma mulher. A primeira verdade é Jesus, o transformador de vidas. Jesus, o transformador de vidas. Jesus tem o poder de transformar vidas. Jesus tem o poder de transformar histórias. Jesus tem o poder de transformar caráter. Ele pega pessoas rejeitadas, ele pega pessoas esquecidas, ele pega pessoas desprezadas pela sociedade e faz delas instrumentos poderosos em suas mãos. Ele pega pessoas que para a sociedade nada vale. Eu não sei se você ouviu algum dia isso de alguém, principalmente dos seus pais. Papai e a mamãe, quando a gente irritava muito eles estavam muito valente, bravo, valente, como diz a tia Ram, valente. Eles diziam o seguinte: tu não vale uma cibalena. Quem ouviu isso? Não existe mais hoje o remédio cibalena, mas antigamente era o mais barato e o que curava tudo. Tu não vale uma cibalena. E quando eles estavam muito irritados, eles olhavam assim: tu não vale o que o gato enterra. Se aproxima do ouvido do seu irmão, diga assim: você sabe o que o gato enterra? Aí Jesus, o transformador de vidas, pega uma pessoa dessa que para a sociedade não vale nada e transforma em alguém importante, admirável no meio da sociedade. Jesus, o transformador de vidas. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, é um texto conhecido. Olha o que está escrito: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Esse texto nos mostra como Deus age de forma diferente da lógica humana. Ele não escolhe os mais poderosos ou sábios segundo os padrões humanos, mas sim os humildes, os improváveis, para cumprir o propósito dele nessa terra. Permita-me lhe fazer 2 perguntas nessa noite, e você não precisa me responder se não quiser. A primeira é: quem era você antes de conhecer Jesus? Como as pessoas viam você? Eu costumo falar, eu tenho um amigo em particular, que o cara era tão perigoso, e aí eu brinco, que Satanás chegou com Jesus e disse assim: toma ele que eu não dou mais conta. Uma outra pergunta é: quem é você hoje, depois que conheceu Jesus? Como as pessoas veem você hoje? Talvez muitas pessoas hoje olham para você, olham para mim e elas dizem: quem diria? Rapaz, quem diria? E outras dizem: quem te viu? Quem te vê? Olha, meu Deus, deixa eu pegar em ti e ver se é verdade. Eu estava em Santarém há uns 20 dias atrás. Santarém é uma cidade bem próxima a Monte Alegre. E eu levei o meu bem para comprar uns tecidos, ia ter um casamento de uma filha espiritual nossa, 25 anos, né, renovação de aliança, 25 anos, ela não teve o casamento quando casou com o esposo, o pastor Alessandro. Nós preparamos uma grande festa para ela, eu entrei com ela, aí eu mandei para minha filha Sara, que está com
Fez 18 anos agora de Sara, estou já treinando para levar a noiva para o altar, né? Mas ela ainda vai demorar ainda 12, 13 anos para... Brincadeira. E eu estava lá na loja, reparando a Esther, tentando entreter a Esther, e de repente entra naquela loja alguém que, quando eu cheguei na igreja, aproximadamente 27 anos atrás, ele olhou para mim, me reconheceu, eu reconheci ele. Ele disse: puxa, Daniel, se tal, você agora está em Monte Alegre. Sim, eu estou em Monte Alegre. Eu tenho ouvido falar muito de você, aquilo que Deus está fazendo lá através da tua vida. Olha, parabéns. E conversamos um pouco lá e tudo. Aí a gente se despediu. A Esther queria uma laranja. Eu fui tentar negociar uma laranja lá com o vendedor de suco. Consegui negociar. E aí a gente estava lá e depois ele voltou. Ele disse assim, se dirigiu a mim e disse: rapaz, quem diria, né? Ele olhou e disse assim: tu era o último da fila. Aí eu parei e disse: rapaz, eu era o último da fila? Eu era o último da fila e nem sabia. E agora Deus te colocou como pastor, Jesus, o transformador de vidas. Aí ele olhou para mim e disse assim: rapaz, é interessante que tu tem postura de pastor, rapaz. Tem tamanho de pastor. Olha, tu tem a barba assim de pastor, rapaz. E olha, tu é manso, tem uma voz mansa assim, de pastor. Agora uma coisa que ele acertou em cheio, disse: rapaz, e tu é bonitão, né? Eu disse: aí tu acertou. Aí tu acertou. Agora, queridos, imagina. Mas quem faz isso? Jesus, o transformador de vidas. Não se refere, não se trata de religião, se trata de Jesus, aquele que transforma vidas, aquele que transforma vidas. Eu quero te dar de uma forma bem rápida 3 exemplos aqui. O primeiro, de homens que tiveram esse encontro com Jesus e suas vidas foram transformadas. Primeiro, o apóstolo Paulo, você conhece a história. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, odiava os cristãos e os aprisionava na prisão, movido por ira e violência contra os seguidores de Jesus. Mas um dia esse homem, esse perseguidor, encontrou a verdade chamada Jesus e a sua vida foi transformada. Depois do encontro com Jesus, que está lá, a Bíblia vem nos falar em Atos capítulo 9, tornou-se o maior missionário da história. De perseguidor passou a ser perseguido por causa do evangelho. Mas isso só aconteceu depois do encontro com Jesus, o transformador de vidas. É interessante porque o próprio Jesus, ele vai em uma visão com um discípulo chamado Ananias lá em Damasco. Ele diz assim: o Senhor chamou numa visão Ananias, e Ananias diz: eis-me aqui. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Jesus estava dizendo a Ananias: eu quero que você vá lá e ore por esse homem, o nome dele é Saulo de Tarso. Ananias disse assim: não, para aí, Senhor, não é assim não. E Ananias diz assim: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E tem mais, eu estou parafraseando, tem mais, Senhor, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Em outras palavras, Ananias está dizendo: eu vou ficar aqui quietinho. Aí o Senhor envia outro lá: eu vou ficar aqui só na intercessão para dar certo, porque esse camarada é brabo. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. E na altura do versículo 16 do capítulo 9 de Atos, Jesus falou para Ananias ainda mais, dizendo: mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Agora, queridos, quantos Saulos nós temos aqui nessa noite? Que um dia, no tempo da sua ignorância, foram perseguidores também da igreja, foram perseguidores dos irmãos,
foram perseguidores dos discípulos de Jesus, foram perseguidores de pastores. Mas um dia, glória a Deus por isso, encontramos a verdade chamada Jesus e as nossas vidas foram transformadas. Aqueles que diziam: eu jamais vou numa igreja evangélica, hoje as pessoas estão dizendo: rapaz, deixa já de ir, rapaz, tu está todo dia na igreja. Jamais eu vou ser pastor. Hoje está dizendo: Senhor, eis-me aqui, se o Senhor quiser me usar como pastor, me envia para algum lugar. Jesus, o transformador de vidas. O segundo exemplo que eu quero te dar nessa noite fala do homem chamado Zaqueu, cobrador de impostos. Em Lucas capítulo 19 vem nos relatar um pouco da sua história. Zaqueu era um homem rico, mas desonesto, desprezado por sua própria nação. Quando encontrou Jesus, a sua vida mudou completamente. Em Atos 19:8 está escrito: estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Depois dessa palavra, Jesus entra e diz, chama a atenção dos discípulos, das pessoas ali presentes, diz: ei, hoje houve salvação nesse lugar. Agora preste bem atenção em algo interessante. A transformação foi tão profunda na vida do Zaqueu que até o seu dinheiro foi convertido. Em amor eu falo isso. Quantos de nós levantamos as mãos? Jesus é tudo na minha vida. Quantos de nós levantamos a mão, temos a vida, eu tenho a minha vida transformada em Cristo, mas não somos generosos, somos apegados com aquilo que Deus tem nos abençoado, para sermos abençoadores do reino, para sermos abençoadores da igreja local, a qual afirmamos dia por dia que nós amamos ela. Certamente Zaqueu, queridos, era avarento, Zaqueu era ambicioso, Zaqueu era ganancioso. Quanto mais Zaqueu tinha, quanto mais Zaqueu ganhava, mais ele queria ter, mais queria ganhar. E ele disse: vou ofertar a metade dos meus bens aos pobres. Se extorquir alguém, ou seja, se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Uma transformação completa. Jesus, o transformador de vidas. Agora, quantas pessoas ali presentes ficaram tão felizes? Rapaz, eu vou ganhar um dinheiro bom aí desse camarada agora, porque ele tirou de mim aquilo que ele não era para ele tirar. Terceiro exemplo, o endemoniado de Gadara. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, vem nos contar a história desse homem. A Bíblia não apresenta o nome desse homem. A Bíblia não apresenta a idade desse homem. A Bíblia não apresenta se esse homem tinha família ou não. A Bíblia apresenta esse homem como endemoniado. Ele vivia entre os sepulcros, possuído por uma legião de demônios. E segundo o exército romano, eu sei que é de conhecimento seu, uma legião era composta de aproximadamente 6.000 soldados. Parece algo impossível de a gente imaginar. Meu Deus, será que existia ali mesmo 6.000 demônios na vida daquele homem? A Bíblia diz que ele vivia entre os sepulcros, possuído por essa legião. Ele era temido por todos, ninguém conseguia dominá-lo. A Bíblia diz que nem os homens mais fortes, mesmo que prendesse os seus pés, as suas mãos com correntes, ele arrebentava. Ele era temido por todos. Imagina só, aquele homem, os moradores daquela região, daquela cidade, eles andavam apavorados. Imagine pelas madrugadas, eu fico imaginando aquelas mães com os bebês de colo, com criança de 2, 3 anos de idade. Pela madrugada ouvia aqueles gritos terríveis daquele homem correndo pelas ruas. Ele corria pelas ruas, pelos cemitérios, pelas colinas, ninguém conseguia deter. Mas o encontro com Jesus, o transformador de vidas, mudou tudo. É interessante, você conhece a história, depois que os demônios, eles imploram a Jesus para que Jesus não os envie para o inferno, mas que lance ele, dê permissão para que eles entrassem naquela manada de porcos. E aí os porqueiros, eles correm
para avisar na cidade e nos povoados aquilo que estava acontecendo, aquilo que aconteceu. E quando eles voltam, na altura do versículo 15 do capítulo 5 de Marcos, olha o que está escrito: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vertido e em perfeito juízo. Aquele que andava, aquele que não parava em nenhum momento, agora está sentado. Aquele que andava nu, correndo, lá em Monte Alegre, no Pará, a gente fala assim, tocando o terror em tudo, estava agora vertido. E além de assentado, vertido, ele está em perfeito juízo. Perfeito juízo, porque um dia Jesus, o transformador de vida, chegou ali e tudo mudou na vida desse homem. E diz a história que ele se transformou em um evangelista, pregando sobre Jesus em toda a região de Decápolis. Um grupo de 10 cidades que compõem ali aquela região. É bem provável que ele não tenha alcançado todas as pessoas dali, mas com certeza ele alcançou dezenas de centenas e milhares de pessoas através do seu testemunho. Alguém olhava para ele e dizia assim: ei, não é você que era aquele endemoniado? Era eu mesmo. O que aconteceu contigo? Um dia chegou um homem chamado Jesus de Nazaré e a minha vida foi transformada completamente. Você pode aplaudir a ele nessa noite? Em João capítulo 14, versículo 6 está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, o transformador de vidas. A segunda verdade que transforma a vida do ser humano, de um homem, de uma mulher, quando existe de fato e de verdade esse desejo pela transformação, chama-se a Bíblia Sagrada, a palavra que transforma. A Bíblia é o livro mais antigo e ao mesmo tempo mais atualizado. É a própria voz de Deus, capaz de ensinar, repreender e corrigir e instruir. É interessante porque certamente eu e você, no tempo da nossa ignorância, nós falarmos o seguinte: eu lá creio na Bíblia nada, a Bíblia foi escrita por homens, não tem nada, isso é história de pastor, isso é história de crente. A verdade é que a história vem nos dizer que a Bíblia sim foi escrita por 40 homens de estilos e culturas diferentes, no período de 1500 anos, mas nenhum deles ousou a falar das suas próprias palavras. Todos foram inspirados pelo próprio Espírito de Deus. A Bíblia é a fonte de toda a verdade. Quando nós estávamos cursando o curso de teologia alguns anos atrás, eu me lembro, foi um curso bem rápido. Eu estudei junto com o pastor Rubem Nilson, uma loucura. Eu não esqueço do professor lá dando uma aula. Na primeira aula quase eu fico maluco, que foi tanto assunto, eu imaginava que teologia só ajudava a Bíblia. Eu me decepcionei na primeira aula. E ele falou, fulano de tal pensa assim, quem é Deus para você? Fulano de tal pensa assim, ciclano pensa dessa forma, o fulano pensa dessa forma. E eu fiquei assim, meu Deus, existe isso? Mas só que ele encerrou, ele disse assim: independentemente dos pensamentos de homens famosos, teólogos, filósofos, eu quero que você tenha certeza de uma coisa: qualquer pensamento deve ficar ao lado, e nós precisamos acreditar na Bíblia, porque a Bíblia é a fonte de toda a verdade. A Bíblia é a palavra que transforma. Queridos, eu vou fazer menção de alguns textos aqui, principalmente a parte A. 1 Timóteo 1,15 diz o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 2 Timóteo 2,11: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Tito 3,8: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente,
para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui no tempo da sua ignorância, o tempo que não conhecia Jesus, que você tinha certeza que da forma que você vivia, as tuas atitudes, as tuas ações e reações, você tinha certeza que não era erro algum, que você estava no caminho certo, mas quando você começou a conhecer a Bíblia, quando você começou a ler a Bíblia, quando você começou a visitar uma igreja onde ensina a Bíblia, você foi descobrir que você estava no caminho errado e que a Bíblia te trouxe para o caminho certo. Quantos aqui fazia isso além de mim? Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra que transforma. A Bíblia é a palavra que transforma. Amém ou não amém, querido? Isso confirma que a Escritura é a base para entender nosso propósito de vida, pois vem do próprio Criador. O que a Bíblia faz em nossas vidas? Primeiro, ela ensina, nos dá sabedoria e direção, nos ensina a verdade sobre Deus, o ser humano, o pecado e a salvação e a vida eterna. O que a Bíblia nos ensina, ela nos repreende, confronta os nossos erros. Repreender significa corrigir o erro. A palavra de Deus nos mostra onde estamos errando e nos leva ao arrependimento. O que a Bíblia faz conosco, ela nos corrige, ela nos mostra o caminho certo. Além de mostrar o erro, a Bíblia também nos guia de volta ao caminho certo. O propósito de vida, segundo Deus, não é apenas evitar o erro, mas viver de forma correta e justa. E a Bíblia nos aponta, nos conduz para esse caminho. O que a Bíblia faz conosco, ela guia o nosso crescimento espiritual. Quando lemos e praticamos a palavra de Deus, nossa vida nunca mais é a mesma. A palavra tem o poder de transformar o ser humano. E eu penso que eu posso te dar esses conselhos aqui nessa noite. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Mas viva também a Bíblia. Viva. Procure viver aquilo que Deus ele tem trazido como revelação para você. A terceira verdade que transforma, a primeira, Jesus, o transformador de vidas. Você pode interagir comigo aí, junto com seu irmão, balança o ombro dele, até ele ficar irritado. Crente irritado, a única coisa que sabe dizer é glória a Deus, aleluia. Só isso. Ele não sente vontade de bater em ninguém, né? Não, é só isso. A única coisa que ele sente quando ele está irritado, glória a Deus, aleluia, falar em línguas e sapatear no Espírito. Primeira verdade que transforma Jesus, o transformador de vidas. Imagina só alguém olhando para você, olhando para mim, e diz, rapaz, quem te viu, quem te vê, rapaz, quem diria o que aconteceu? Jesus transformou a minha história. Segunda verdade, a Bíblia Sagrada, a palavra que transforma. O que aconteceu contigo? Eu comecei a conhecer a verdade, a Bíblia, e o pastor Vanderlei Castelhano, ele compara a Bíblia como um mapa, que ela nos leva, nos direciona, nos conduz a um tesouro chamado vida eterna. Ele compara a Bíblia com uma bússola que é capaz de nos guiar, nos dar o norte quando estamos perdidos. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade que transforma também. E a terceira verdade que transforma é a verdade falada, o confronto que liberta. Agora, muitos de nós temos dificuldades em ouvir a verdade. Muitos de nós. Aqui, graças a Deus, não tem isso em São Luís. Mas lá em Monte Alegre, é bem provável que tenha muitas ovelhas minhas assistindo agora também. Não tem. Mas em outros lugares, existe muito isso, de amizades serem rompidas, de coberturas serem rompidas, de discípulo querer sair debaixo da cobertura do seu discipulador, porque
Não, eu quero, pastor Joel, se eu queria sair, eu não quero mais que a irmã me discipule, que o irmão me discipule. Por quê? Porque ele não me entende. Ele não te entende, não, e eu quero a irmã lá, porque a irmã me entende. Não é que ele não entenda, é porque a gente vai falar o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo, e o pensamento nosso, e ele vai nos instruir a verdade. E nós não queremos ouvir a verdade muitas vezes. Nós queremos alguém que fale aquilo que nós queremos ouvir. Em outras palavras, vamos atrás de pessoas que elas passem a mão na nossa lepra, no nosso pecado, no nosso erro. Infelizmente, é assim que acontece. Agora, muitos têm dificuldade de ouvir a verdade, por quê? Primeiro, porque eles querem apenas palavras que amassagiem o seu ego. O grande problema nosso, muitas vezes, é que nós só queremos ouvir palavras que nós queremos ouvir, e não palavras que nós precisamos ouvir. Não sei se um dia você chegou na igreja e disse assim: quem foi que contou a minha vida para o pastor? Porque a mensagem foi só para mim. Aí no outro domingo eu vou só para fazer teste mesmo, se contar a minha vida para ele. Aí ele vem, a mensagem é só para ele. Eu não vou mais na igreja porque o pastor só prega mensagem chapéu, é só para mim, contar a minha vida para ele. Agora Deus te dá um conselho. Se o chapéu der na sua cabeça, coloque. A verdade falada, ela transforma. Eu preciso ter humildade para ouvir a verdade. Eu preciso. Quando o profeta Natã, cheio do Espírito Santo, chega para o Davi, confrontando Davi, falando que o Davi era o culpado, falando que o Davi havia adulterado, aquele pecado tão sério, tão grave de adultério, e ao mesmo tempo de homicídio, que ele mandou matar Urias. É interessante a atitude do Davi. O Davi só curva a cabeça e diz: pequei contra o Senhor. Eu estou errado. Eu estou errado. Sabe por que muitos não gostam de ouvir a verdade? Porque não querem reconhecer que estão errados. A grande verdade é que nós temos muita dificuldade em reconhecer o nosso erro. Nós somos peritos em transferir culpas. Desde o princípio a gente observa isso. Deixa eu dar um exemplo. Quando Deus chega para o Adão depois da queda, depois que ele come junto com Eva o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus chega com Adão e diz assim: Adão, você comeu do fruto que eu te proibi? Eu vou parafrasear. Aí o Adão fala assim: foi a mulher. Deus chega com Eva e diz assim: foi você, mulher, que comeu do fruto que eu havia proibido para que vocês não comessem. Ela responde: foi a serpente. Deus chega com a serpente: serpente, foi você. A serpente diz: A serpente olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Ela não vê uma formiga, porque se ela visse uma formiga, ela ia dizer: foi a formiga. Porque dificilmente a gente bate no peito e diz assim: eu sou a terra seca, eu estou errado, eu preciso de transformação, eu preciso de mudança, eu preciso. Mas a gente começa a buscar culpados, ouso a dizer: sem confronto não há mudança. Primeiramente eu atribuo quem eu sou hoje a Deus, a Jesus, mas eu também atribuo a homens, e um desses homens está aqui à minha direita, pastor Elcio, que via erros na minha vida e chegava sempre em amor. Vocês têm um pastor maravilhoso, sempre em amor. E quando ele dizia assim para mim: Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. O HD ficava: meu Deus, aonde foi que eu falei? Para ele chamar a atenção, ele ia lá, dizia: cara, você precisa melhorar nisso aqui, você falhou nisso, você precisa
Meu irmão, deixa eu te dar um conselho aqui nessa noite, um conselho, como diz o pastor Giovanni, de quem ama. Quando alguém chegar com você em amor e falar a verdade que você precisa ouvir, levanta as tuas mãos para os céus e agradece a Deus, porque tem alguém com coragem que quer o teu melhor. Ah, fulano não me ama, por quê? Porque ele só fala a verdade para mim. Esse é o que mais ama você, porque está falando a verdade, não está falando algo que vai massagear o teu ego. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? A verdade pode doer no momento, mas seu efeito é poderoso e libertador. Quem aceita a verdade de Deus passa por uma transformação real na sua vida. Precisamos ter humildade para reconhecer que estamos errados. E maridão, quando a tua mulher falar que você está errado e você estiver errado, por que dizer que você está certo? Não, pastor, eu digo que eu estou certo porque vou dar muita moral para ela. Outro dia um rapaz disse assim: rapaz, eu pedi uma mulher perfeita para Deus, uma mulher maravilhosa, e Deus me deu. E o que mais me surpreende nessa mulher é que ela nunca está errada. Sempre é eu que erro. Ei, querida, reconheça o seu erro. Não diminui nada. Quantas vezes eu já pedi perdão para o meu bem, pedi perdão para a Sara por atitudes minhas, olhar para ela e dizer assim: filha, perdoa o papai porque o papai não teve uma boa atitude com você. Isso nunca me diminuiu, pelo contrário, fez com que ela me admirasse muito mais. Tem duas pessoas que me acham lindos assim. Era a minha mãe já falecida e a minha esposa. A minha mãe dizia assim: tá, seu bonitinho. E a esposa: tá, seu bonitinho. Tá bom, obrigado, amor. Quem está comigo? Precisamos ter humildade para reconhecer que estamos errados. Precisamos estar abertos para ouvir a verdade e sermos transformados. Essas três verdades têm o poder de transformar qualquer pessoa, se ela quiser, se ela desejar. Jesus muda a nossa essência. A Bíblia molda o nosso caráter. A verdade falada nos desafia a crescer. Se queremos uma mudança genuína, precisamos nos render a essas verdades e permitir que Deus opere em nossas vidas. E eu encerro perguntando para você: você está disposto a ser a cada dia transformado por essas verdades? Jesus, o transformador de vidas. A Bíblia sagrada, a palavra que transforma, e a verdade falada, a verdade que nos confronta e nos impulsiona uma verdadeira libertação. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Eu quero ler um texto de Lucas capítulo 18, versículo de 10 a 14. Olha o que está escrito, essa parábola que Jesus contou. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Queridos, quando o Senhor falou para o Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza,
Ele estava dizendo para o Paulo, em outras palavras: você precisa reconhecer quem você é, você precisa reconhecer as tuas falhas, e você precisa reconhecer isso. Eu sei que esse texto que eu vou citar, de 1 Coríntios 11, 28, o contexto é ceia, mas eu quero trazer para dentro dessa palavra somente a parte A, que diz: examine-se cada um a si mesmo. Isso fala de um exame de consciência, eu olhar para dentro de mim e eu ter atitude como aquele publicano, batendo um peito e dizer: oh Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso de uma transformação nessa área da minha vida, e eu sei que o Senhor pode me transformar, eu sei que a tua palavra pode me transformar, eu sei que o Senhor pode levantar homens para me confrontar, falando a verdade para mim. Eu quero estar aberto, porque eu quero ser transformado. Se você puder, feche os teus olhos nessa noite, e eu quero te encorajar. Nós estamos em um ambiente tão propício a isso. Deus, Ele respeita demais a decisão do homem. Deus respeita, o desejo dele é que o ser humano, ele passe por uma transformação diariamente. Porém, ele só vai poder agir a partir da liberdade que o ser humano der para ele. Então fale para ele nessa noite: Senhor, eu quero a cada dia passar por essa transformação.